Boa noite, graça e paz. Estamos hoje no nosso 34º dia do nosso propósito de leitura bíblica e programado para hoje temos os livros de Ezequiel, capítulo 23, Miqueias, capítulo 1 e 2 Pedro, também capítulo 1. Eu gostaria de compartilhar com vocês o meu devocional de hoje, que se encontra no capítulo 23 de Ezequiel. O versículo 11 fala assim: apesar de ter visto isso, sua irmã Oholibá se corrompeu mais do que ela em sua paixão, e a sua prostituição foi pior do que o da sua irmã. Esse texto, Deus, ele mostra para o profeta Ezequiel a história de duas irmãs que se prostituíram, né? O Senhor fala da Oholibá e Olá, né? E onde Olá é Samaria e Oholibá é Jerusalém. Então o Senhor mostra para Ezequiel a história dessas duas irmãs como se fosse uma parábola, para que o profeta pudesse, através dessa ilustração, explicar a situação do povo naquele momento. E o interessante e o porquê que eu peguei esse versículo e o que eu tiro de lição devocional para esse dia de hoje é que muitas das vezes nós que somos crentes em Cristo Jesus, fomos salvos, fomos lavados, purificados pelo sangue do Cordeiro, conhecemos o caminho, né? E muitas das vezes temos visto irmãos nossos se pervertendo, se desviando dos caminhos. Temos visto a consequência que essas escolhas erradas têm sido derramado sobre esses irmãos, as pessoas que nós conhecemos. Temos visto muitas sofrendo por consequência desse pecado. E o interessante é que nós também somos tentados, e até mesmo com os mesmos pecados, com as mesmas seduções, porque a nossa carne, ela continua sendo seduzida pelo pecado. E mesmo tendo experimentado da graça e do amor do Senhor, e mesmo tendo visto irmãos nossos passando por situações de desviar do caminho do Senhor, de se distanciar da presença do Senhor, e mesmo tendo observado a consequência dessas atitudes, desses pecados, mesmo assim, muitos de nós acabamos nos desviando também, sabendo das consequências, sabendo o quão prejudicial isso é para nós. Temos cedido ao pecado. Às vezes nós vemos algumas pessoas, né, que conhecemos praticando coisas que o Senhor abomina, praticando atos que vão contrário aos ensinamentos do Senhor, e achamos que não aconteceu nada, que não vai acontecer nada, ou pelo fato de servirmos ao Senhor, o Senhor vai nos guardar e não vamos receber a consequência, não vamos sofrer a consequência desses atos, e praticamos como que se não tem nada a ver, não é bem assim. Não se engane, Satanás, ele é astuto. Satanás, ele manda setas e mentiras na nossa mente, de que nós podemos praticar aquilo que é contrário à essência do Senhor, e a consequência do pecado continua sendo a morte. Muitas das vezes a morte do nosso casamento, a morte da nossa saúde, a morte das nossas finanças, dos nossos relacionamentos, a morte principalmente do nosso relacionamento com Deus. O nosso espírito, ele morre, e não há nada pior e mais perigoso que sobreviver nessa terra com o espírito morto, afastado da presença, longe dos caminhos do Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós, que o Senhor continue nos sustentando. Eu gosto sempre de frisar uma frase da oração que o Senhor Jesus nos ensinou: Pai, não me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal. Que não venhamos cometer aquilo que desagrada o Senhor. Que Deus te proteja, que Deus te livre do mal, te sustente na caminhada e te abençoe, em nome de Jesus.